Amém, Senhor. Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu peço que o Senhor tome conta de tudo que eu vou falar aqui. Entregue a mensagem que o Senhor tem para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vou falar para vocês uma coisa. Eu fiquei muito... essas últimas semanas eu queria não pregar. Eu queria mesmo não pregar. Eu falei para Deus, eu não quero pregar. Vou falar com o Johnny. Falar para ele botar outra pessoa. Mas eu não queria. Só que Deus me deu uma mensagem muito específica e ela veio no meu coração várias vezes. E era o tema. E era isso, e era isso, e era isso. E eu não tinha para onde fugir. Então é aquilo. Quando o Senhor nos dá uma ordem, a gente não tem muito para onde fugir, não, né? Veja aí o exemplo de Jonas. Se Jonas tivesse muita opção, ele teria ido lá para Tarsis e estava de boa. Só que Deus queria tratar ele mais do que só aquele povo de Nínive, né? Mas hoje a mensagem que o Senhor deixou para nós eu dei o título de A Viúva e o Resgatador. Vou falar um pouco mais devagar para não atrapalhar as irmãs da tradução. E vou pedir só um segundo aqui pro... Cabe aqui. Vamos lá para Ruth. Ruth 3, capítulo 3. Se os irmãos quiserem acompanhar as suas Bíblias, e vamos ler ali também no telão. Certo dia, Naomi, a sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para o seu bem. Boaz, senhor das servas as quais você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele limpará a cevada na eira. Lava-se, perfuma-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Não deixe, porém, que ele perceba que você está ali até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitará. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Ruth respondeu: farei tudo o que disseres. Então ela desceu à eira e fez tudo o que a sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou e, de repente, ele se virou e assustou-se ao ver que uma mulher estava deitada aos seus pés. E paramos aí por enquanto. Vamos lá, vamos contextualizar. Para os que não conhecem muito bem a história de Ruth, essas duas mulheres, na verdade, Ruth e Naomi, a sua sogra, eram viúvas. Numa época de muita dificuldade no povo de Deus, aquela família se mudou para uma região próxima para procurar melhores condições de vida. E ali as coisas já estavam melhorando, só que aí de repente o sogro, né, o esposo de Naomi, morre. E logo em seguida a senhora mal teve o luto do marido, teve o luto dos dois filhos, que tinham se casado com duas mulheres que não eram ali do povo de Deus, elas eram moabitas. Para quem não sabe a história, são pessoas que não eram consideradas limpas aos olhos do povo de Deus. Então ela era uma estrangeira, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que não é da igreja, imagina. A gente tem aquela coisa do jugo desigual, né? E aí ela se casou, os filhos dela se casaram com essas duas mulheres, só que Ruth e a outra órfã, elas também ficaram viúvas. Porque a Noemi perdeu os dois filhos também de seguida. E agora nós temos 3 viúvas perdidas e agora Naomi resolve voltar para Israel e Noras ela despede e fala: vão para tua família, vocês vão procurar lá condições com a tua família, tentem se casar novamente. Mas nesse momento, Ruth diz: eu não vou para lugar nenhum se não for com você. Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. Ela teve ali uma aliança com a sua sogra, que ela ia cuidar e estaria com ela em todo o tempo. Mas depois dessas coisas acontecerem, a Ruth começa a cuidar da casa, ela vai procurar comida, ela vai trabalhar como uma viúva mais jovem e cuidar da sua sogra. Só que a Noemi diz lá no primeiro capítulo
lá do versículo 3, no primeiro versículo diz assim: minha filha, tenho que procurar um lar seguro, um descanso para a tua felicidade. A preocupação da sogra ali era que Ruth não ficasse só presa a ela, mas que ela tivesse uma vida boa, ela pudesse viver melhor. Descanso. A sogra estava preocupada ali em trazer descanso para sua nora. E aí a gente começa a se perguntar, como estamos em ouvir os conselhos? Como estamos em ouvir os nossos amigos, nossos familiares que nos vêm com feedback? Talvez a Ruth ali tinha uma aliança tão forte com a sogra que ela falava, não, eu vou trabalhar por você, ela falou, vou morrer onde você morrer. E ela estava com aquela aliança tão certa, que aquela era a missão dela, que talvez ela não escutasse a sogra no momento que disse, eu preciso te achar descanso. Ela via que ela estava ali a dar duro por aquela casa, mesmo que não fosse a responsabilidade dela. Naomi é que representa o Senhor, os mensageiros do Senhor, os anjos que Ele coloca no nosso caminho, os amigos, os familiares que estão lá para dizer, olha, para um pouco. Você não percebe que tudo que você está fazendo está te matando, está te levando para o buraco? E às vezes essas mensagens a gente não quer ouvir, a gente prefere bater cabeça até que a gente se canse. E eu vi um comentário bíblico que eu achei muito interessante sobre esse capítulo que diz o seguinte: ao usar a palavra descanso, Noemi estava se referindo ao casamento. Então ela disse, eu vou procurar casamento. Ali na outra versão dizia um lar. Porque há duas instituições que herdamos do Éden. A primeira, o descanso, em que de modo especial meditamos sobre as evidências do amor de Deus para conosco e estudamos como expressar com mais perfeição nosso amor para com Ele. Ou seja, o momento de descanso é aquele momento da lei, né, de Deus, que era um dia da semana tirado para refletir na presença de Deus e descansar. Mas o segundo ponto ali que nós herdamos do Éden é um lar, um lugar de descanso, onde o amor mútuo deve ser manifestado da forma mais genuína possível. E eu acredito que o casamento é uma oportunidade disso, né? Aí tá para os casados. Um lugar onde você tem um descanso, onde você tem um refrigério, onde mesmo os problemas lá de fora passam a ser insignificantes. Porque juntos vocês têm descanso. É claro que tem os atritos, faz parte da vida, mas é um lugar, um lar, é um lugar de descanso. Então fico alerta para os casais. Lembrem-se disso, Deus deu um privilégio de vocês terem um apoio um no outro, de descansarem das pressões do dia a dia, de quando um está fraco, o outro levanta. Por isso que a palavra de Deus diz, é melhor que sejam dois e não um, porque quando um estiver fraco, o outro ajuda a se levantar. E Deus instituiu o lar, a família, para que nós pudéssemos ter esse refúgio, esse descanso, porque representa o Senhor. Sempre que a Bíblia fala de casamento, ele representa Jesus e a igreja. E logo de seguida, eu posso trazer para vocês um outro ponto, Isaías 40, 31, que diz o seguinte, a palavra nos assegura, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vou te ser sincero, quem acha que essa mensagem às vezes parece muito só poética, né? Não parece prática, não parece a vida real, mas é uma promessa. A Bíblia nos assegura, os que confiam no Senhor podem correr e não se cansar. Então, o que isso puxa para a nossa vida? Será que talvez eu esteja cansado demais porque eu não esteja a confiar no Senhor? Porque a palavra está muito simples. Se tu confia, tu tem um poder sobre-humano. Não ficam exaustos, não se cansam. Confiar no Senhor nos dá essa certeza. Eu posso correr uma maratona e Ele vai estar comigo. Eu posso estar lutando para cumprir toda a minha missão aqui na terra. Isso me cansa, é maior do que eu. Deus tem me chamado para coisas grandes, cansa. Mas eu tenho a certeza de que Ele está comigo. Então a minha força se renova. Salmos 23, 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me
mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela justiça por causa do seu nome. Refrigera a minha alma. Olha que coisa mais linda. Vamos traduzir aos miúdos. Refrigera a minha alma é me devolve a vida, me renova, me faz novo. Então talvez é isso que a gente precisa, essa confiança tão abundante em Deus, que a gente está renovando a cada momento, cada segundo. E também em Êxodos 28:11 diz: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos o seu trabalho. Mas ao 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Então, aqui nós vemos também essa importância do sábado. Então, olha, são 3 pontos que eu trouxe. Nós vimos primeiro, renovação, os que confiam no Senhor são renovados. Restauração, ele refrigera a nossa alma. E preparação, é o momento que a gente para, recarrega e vai para a luta. Então, o descanso que o Senhor estipula, eu vou ficar sem microfone. O descanso que o Senhor nos ensina é para também nos preparar. Nós não paramos aqui num dia de descanso. Deus instituiu o sábado, né? Hoje nós vivemos em outras rotinas, mas isso não tira de nós a responsabilidade de tirar um tempo de descanso. Deus não nos chamou para estar sempre em trabalho, e luta, e luta, e luta. E depois a gente se cansa e a gente não para pensar que, na verdade, a gente não está cumprindo com o mandamento básico do Senhor, que é tire um momento para descansar. Que até Deus, Todo-Poderoso, que não precisa de descanso, que não dormita, o guarda de Israel não dormita, descansou um dia. Refletiu na obra que ele fez. Você já parou para refletir na obra que Deus te colocou no teu caminho? Já parou para pensar se o que você tem feito, quão belo é o que você tem feito? Talvez você já atropelou tantas coisas que não parou para pensar quão lindo foi o tratamento de Deus até aqui. Então, por isso o descanso, ele não nos torna inativos, não é sinônimo de preguiça e nem de conformismo. O descanso, então, novamente, é renovação, restauração e preparação. É no descanso que a gente renova as forças para ir à frente, para ir mais forte. Quem é do ginásio sabe, se eu treinar todo santo dia, 2 vezes ao dia, eu não vou ficar mais forte. Na verdade, aquilo vai parar o crescimento. Eu preciso treinar e o tempo de descanso é um dos maiores potenciais de quem treina. Para crescer, para ficar forte, é preciso descansar. É o tempo do músculo se recuperar. E o que se difere na nossa vida? Nada. Deus ensinou-nos a descansar. Isso não significa ser inativo ou conformado com a vida, parado e deitado. Não, é você fazer intencionalmente um momento de recarregar. Talvez você esteja dando mais valor à bateria do teu telemóvel do que do teu próprio descanso. Talvez você passe mais tempo preocupado, se eu ficar sem bateria, como é que vai ser minha vida? E não está a pensar de como é que está a sua bateria da vida normal. De parar e sair da rotina e fazer coisas diferentes, estar com a família, poder desfrutar. Então, por isso eu pergunto, tu confias no Senhor? Como estão suas forças? Talvez a tua força, a tua sensação de vida agora seja um reflexo de que talvez a tua confiança não esteja assim tão boa. Serve para mim também. Serve muito. Então eu pergunto para vocês, o que significa para vocês descansar no Senhor? Vamos refletir sobre isso. Agora voltamos ao texto de Ruth. O que aconteceu? Boaz estava ali, ele foi um ajudador, ele cuidou de Ruth enquanto ela trabalhava no campo. Mas aquele momento veio o debulhar do grão, né, da cevada. O que significava? Era tipo uma peneira. Naquela época, os homens eles pegavam a brisa da noite, aquele final de tarde, no verão, aproveitavam do vento para poder separar o trigo da semente, o caule, né, da semente, para ter só o grão. Como eles faziam isso? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. O que eles faziam? Jogavam o trigo, prensavam aquilo, e eles, com uma pá, depois jogavam para cima, era mais um tridente,
O vento assoprava a palha, ficava somente o grão. Depois desse trabalho, os trabalhadores tinham costume, nessa altura, de dormir perto dali. Não tinha onde estocar essas coisas para ir e voltar. Não, eles dormiam ali por dias. E foi nesse contexto, onde os trabalhadores estavam deitados na eira, que Ruth foi até Boaz para contar para ele que ele era um resgatador. Ela aceitou o risco, né? Porque aquilo que a sogra disse para ela fazer era algo bem arriscado. Imagina você deitar perto de um homem numa noite escura, num local assim que você não sabe, aquilo era arriscado. Mas Ruth já tinha uma confiança tão forte no caráter de Boaz que ela foi sem pestanejar. E o que acontece? Ela descobre os pés do homem e deita. A Bíblia não explica muito bem como é isso, mas o mais próximo que a gente pode entender é que naquela época um servo, ele costumava deitar ali perto do Senhor, porque no meio da noite ele podia pedir alguma coisa, porque ele estava aqui de olho, protegendo, né, a eira, né, para não serem roubados, por isso eles dormiam ali, os trabalhadores, e ele como líder tinha que estar sempre atento, talvez ele não pudesse estar a sair para buscar água ou qualquer coisa, e o servo deitava ali com ele. Ruth, ao fazer isso, né, a gente pensa, é uma coisa até romântica, né, olhando com a ótica do romance ali de Ruth, mas na verdade ela fez uma atitude que mostrava, olha, eu estou aqui como serva. Só que ao mesmo tempo aquilo, os estudiosos dizem que serviu como um pedido de casamento. Porque ela se colocou numa posição de dizer, eu estou aqui para te servir. Escolhe-me a mim, sabe, para casar. E aí ela aproveita essa oportunidade para dizer que ele é o resgatador dela, e já vamos falar sobre isso. Capítulo 3, a partir do versículo 9, vamos ver o que aconteceu desde que ela deitou ali, né? Porque o homem acordou no meio da noite e... O que é isso? Tem uma mulher aos meus pés, né? Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth. A mulher estava tão bem vestida, cheirosa, né? Não estava com uma cara de viúva. Ele até estranhou. Quem é você? Ela disse, sou tua serva Ruth. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedires. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Mas passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu resgatarei. Deite-te aqui até de manhã. Então nós temos aqui o cenário de uma viúva. E qual era a reação de uma viúva naquela época para poder voltar a ter uma vida digna? A família tinha que ceder ali o outro filho. E aí ia, de homem em homem. As viúvas, ela, dentro do povo de Deus, ela sempre teria alguém para cuidar dentro da realidade ali possível. Então, se eu tinha 3 filhos, o mais velho morria, o segundo filho deveria casar-se com a mulher e continuar ali, né, gerando filhos para ela. E cuidando, né, e tudo mais. No caso dela, tinha a história da família inteira. Então já pulou tantos homens, ela perdeu o cunhado, perdeu tudo. A própria a Noemi disse para Ruth, você vai para casa de vocês, que eles vão ficar aqui até eu ter um filho. Até ele crescer, vocês já estão velhas. Ele nem vai querer casar com vocês. Como é que eu posso lhe prometer isso? Mas Ruth persistiu. Então a cidade viu quando eles voltaram e eles reconheceram o caráter de Ruth, a bondade, a misericórdia que ela teve com a sogra dela, de não abandoná-la apesar de tudo. Então o resgatador era isso, aquele parente mais próximo que faria esse resgate da viúva, cuidaria dela. E os filhos que ele tivesse daquela mulher nem sequer seriam dele, seriam do falecido. Muitos homens deixavam de ter filhos por causa disso, porque afinal a herança dele não é a minha, é do outro. Ele não é meu filho. E às vezes por orgulho nem queriam. Tem casos na Bíblia de homens que não queriam ter filhos com as viúvas. Mas Boaz enaltece o caráter de Ruth e se importa com o bem dela e da sogra e não busca os interesses primeiro.
Quando eu bebo água, vocês podem dar um glória, entendeu? Aí aproveita ali, ó, para não ficar aquele vácuo. Nossa, Deus. Pegou a visão. Então, Boaz, ele não só vê ali no caráter de Ruth a possibilidade de amar, de cuidar, ele não está preocupado se o que ela vai ter vai ser filhos do falecido. Se ele vai estar honrando o nome de outro homem que não tem nada a ver com ele. Ele exerce amor e misericórdia. Mas ao mesmo tempo ele olha para Ruth e diz: você podia ter procurado outro homem, um mais jovem, um mais bonito, seja ele rico ou pobre, uma condição mais normal de vida. Obrigado por ter vindo a mim. Por que ela foi a ele? Porque, sendo resgatada por aquele homem, a sogra dela também viria junto. Porque ela era parte daquela família. Então ela fez aquilo não só por ela fez por causa da sogra. E ele reconheceu esse coração, essa bondade. E de seguida, versículo 14, ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. E Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como é que foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. E acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte à sua sogra de mãos vazias. Disse-lhe então Noemi: agora espera, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Por que eu trouxe essa mensagem? Porque, primeiro, que eu amo muito essa história. Eu acho uma história linda, uma das minhas favoritas da Bíblia. Mas o caráter de Boaz e a postura de Ruth aponta para Jesus e para a igreja. Igreja, aquela misericordiosa, aquela que cuida das viúvas, aquela que se preocupa com o próximo, com uma postura de roupas limpas, como a palavra diz, né? As vestes limpas, preocupada com o bem do próximo, que encontra um resgatador que é um homem de valor, que não destrói, que ama e que traz resgate. E quem na terra tem um caráter maior do que o caráter de Deus? Então, se você deixou algumas coisas aos pés de Deus para ser resolvidas, coisas que talvez já não estavam nas tuas mãos, mas se você deixou aos pés dele, eu garanto, como Noemi garante, ele não descansará enquanto não resolver. A gente se sente muitas vezes abandonados, mas a gente esquece que já temos um resgatador que não descansará enquanto não resolver o problema. Por que eu digo isso? Porque a palavra promete: o guarda de Israel não dormita nem cochila. Então, mesmo que o seu povo esteja lutando e às vezes precise descansar porque está exausto das lutas, ele não dorme enquanto ele não cuida. O guarda nunca dorme. E melhor ainda, quando Ruth vai aos pés desse Senhor em busca de uma resposta, ele não deixa ela ir embora de mãos vazias. Então eu te garanto que enquanto você não tem a resposta daquilo que você tem pedido ao Pai, certamente, quando você for buscar Ele no teu íntimo, for buscar a presença dEle, você não sai de mãos vazias. Para te alimentar e para alimentar aqueles que Ele confiou a tua vida. Esse é o caráter do nosso Deus. Então essa é a boa notícia. Nós temos um parente resgatador, Jesus Cristo, que em sua morte na cruz nos redimiu do pecado e da desesperança e nos admitiu para sermos sua propriedade pessoal. Isso nos garante uma herança eterna. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz o seguinte: Saibam que foram resgatados daquela vida inútil que tinham,
herdado dos antepassados, e não foi pelo preço de coisas que desaparecem, como prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, como o de um cordeiro sem manchas nem defeitos. Então nós fomos resgatados a herança que nós tínhamos no passado, antes de sermos órfãos e viúvas. A herança que nós tínhamos era a herança do pecado. Jesus, o nosso resgatador, nos dá uma herança eterna e perfeita. Imagina, Boaz ali naquela situação, ele está resgatando uma mulher de uma família que tentou. Ela tinha talvez algumas posses antes da perda do marido, mas ela viveu num contexto de dor e dificuldade mesmo assim. Passaram fome, eles tiveram que se mudar para poder tentar uma vida melhor. Aquele homem não se preocupou com o tanto de riqueza que aquela mulher tinha antes. Ele deu muito mais. Aquele homem era dono de propriedades, era dono de, vamos dizer, um empresário hoje em dia, talvez milionário. Muitas pessoas vinham à terra dele para buscar alimento. Porque no povo de Deus existia aquela lei, você estava a pegar o trigo, estava a pegar a cevada, o que caísse era do órfão, o que caísse era da viúva que estava a colher. Agiam com misericórdia até no trabalho. E aquele homem, além de muito dinheiro, ele era um homem valorizado, era um homem de valor. E ele, por um acaso, encontrou uma mulher de valor. E ele trouxe para ela um presente muito maior, uma herança muito melhor. E vocês querem saber o que acontece? Ela acaba sendo a vovó do Davi. O Davi, o rei reconhecido, foi neto de uma mulher, à vista dos homens, pecadora, uma moabita, uma estrangeira, uma estranha, uma não reconhecida. E este rei Davi também gerou Cristo, nosso Redentor. Então aquela mulher veio para a genealogia de Jesus. Olha o tamanho do impacto, que independente do passado que ela teve, sendo moabita, Deus olhou para ela: você vai estar na geração do meu filho. Você vai ser parte daquilo que eu estou construindo na terra. E quantas vezes o Senhor não nos resgata daí? Ele não olha para o nosso passado, Ele olha para a nossa vida e diz: você vai fazer parte do que eu estou fazendo na terra. Então tudo se conclui em Cristo. Ele não quer ser apenas o seu Senhor. Talvez Ruth deitou ali naquela cama, naquele chão, né, provavelmente, ao lado daquele homem, dizendo: olha, eu estou aqui a teu serviço. E ela ganhou algo muito maior, ela ganhou intimidade. Som? Não? Eita, só um segundo. Ela ganhou intimidade, pensando que ia ser só uma serva. Claro que ela estava ali em busca de um casamento, mas ela veio com uma atitude de serva e saiu com uma resposta que lhe trouxe um casamento. Então o Senhor não precisa do teu trabalho. O muito fazer, o muito servir, não vai te trazer para o lugar que Jesus quer para você. Ele não precisa do teu trabalho. Ele precisa de um coração posicionado. E Ele reconhece quando a gente se posiciona. Então Deus, não, vamos fazer o contrário. Você sem Deus é alguma coisa? Não. E Deus sem você? Ele continua sendo Deus. Então Ele não precisa de você, Ele não precisa do teu trabalho, mas Ele escolheu você, Ele aceitou o seu serviço. Então Ele é resgatador, além de Senhor, Ele é resgatador. Ele é resposta e Ele é descanso. São promessas que o Senhor deixa pra gente. Mateus 15:30, vamos ver mais algumas promessas que Ele nos deixa. E veio ter com Ele grande multidão que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e Ele os sarou. Lucas 10:39. Maria e sua irmã ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ela dizia. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços,
Então aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta. E aí eu boto o teu nome aqui, Wilson. Léo. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual boa parte? Está aos pés do Mestre. Lucas 7, 37, 38, e depois vamos ao 44 ao 47. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com o cabelo, beijou-o e o ungiu com o perfume. Em seguida, versículo 44, em seguida, Jesus virou para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com o cabelo. Você não me saudou com beijos, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Por isso eu digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Não é que Deus não tenha perdoado o homem ali, mas a verdade é que o homem era tão certo de si mesmo, eu sou o melhor, eu sou o santo, E aquela mulher não, ela reconheceu que era pecadora e fez um ato de entrega aos pés do Mestre. E recebeu um grande perdão. Jesus vira para aquela mulher e diz: está perdoado os teus pecados. Apesar dela ter gastado muito dinheiro com aquele perfume. Eram anos de trabalho para comprar um perfume daquele. Ela gastou uma fortuna só para ter a atitude de entregar aquilo aos pés do Mestre. E nesses 3 versículos nós vemos todos pessoas que diante dos pés do Mestre deixaram alguma coisa. Seja uma oferta como essa mulher, sejam suas doenças, sejam seus problemas. Aos pés do Mestre a gente pode deixar o que for e a gente nunca vai sair de mãos vazias. Então, como Ruth hoje, entenda que Jesus é o teu resgatador, Ele é a solução do teu problema. Ele é seu Senhor, sim, nós falamos de reino a semana passada aqui com o Diego. Ele é o seu Senhor, Ele tem uma missão para você, Ele tem um trabalho para o povo de Deus, para exercer uma transformação na terra. Mas a gente não pode ir lá fora resgatar as pessoas sem antes ter o descanso. Ruth tinha a missão, ela entendeu, eu vou cuidar dessa senhora enquanto eu viver. Ela tinha uma missão, mas não adianta de nada a gente ter uma missão sem descanso. O que adianta o homem salvar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que a palavra diz. Então eu posso ir lá fora e evangelizar todo mundo, e se eu entrar aqui dentro e eu me perder? O que adianta? Deus não está interessado, Ele não precisa do meu trabalho para salvar todos. Ele escolheu o nosso trabalho. Mas o que adianta a gente fazer tanto para o reino se a gente não encontrar o rei? Se a gente não chegar aos pés do rei e dizer: eu preciso de descanso, me resgata. Eu estou salvando o mundo, mas eu estou me perdendo. Não adianta de nada. Mas aos pés de Cristo nós vemos os demônios tremendo. Tinha outro versículo que eu não coloquei aqui, que um homem endemoniado vê Cristo e se joga aos pés dele. Porque até o demônio tremeu com a presença dele. Então, se até o demônio tem chegado aos pés de Cristo, por que nós não poderíamos? Qual é a nossa postura quando a gente vem ao nosso quarto para orar? Ou nem sequer isso estamos fazendo mais? Essa semana eu tive um ataque de ansiedade muito forte. E me veio tantas coisas que eu nem sequer sabia interpretar o porquê que eu estava ansioso àquele nível. Eu me ajoelhei na frente da minha cama,
Falei, Jesus, estou entendendo nada. Eu vou orar até em línguas, porque eu não sei nem como te falar o que está acontecendo. Eu não sei nem entender o porquê está acontecendo, mas eu vou aqui no Senhor. E entreguei em oração ao Senhor. E era como se Jesus estivesse simplesmente ali, esperando essa atitude. E foi embora a ansiedade. Talvez é isso, a nossa confiança nos rouba o descanso, a falta de confiança nos rouba o descanso. Mas nós nos esquecemos que o melhor lugar para estar é aos pés dele. E ele não me exigiu uma palavra. Ele não me exigiu explicações. Por que você está sentindo isso? Ele não me acusou de qualquer coisa. Ah, você está assim por causa disso. Não. Ele, em silêncio, recebeu o que eu coloquei nos pés dele. E que esse testemunho sirva para a gente edificar a nossa fé, que aos pés do resgatador a gente tem esperança. E a promessa de um descanso em todas as áreas. Então, aos pés de Jesus, os demônios tremem, há cura, há resposta e há resgate. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque, apesar de nós, o Senhor continua. O Senhor nos resgata, o Senhor nos escolhe, o Senhor vai até as últimas oportunidades para nos resgatar. Enquanto a gente descansa, o Senhor trabalha por nós. E o Senhor não deixa virar a noite sem antes resolver o problema. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem esse poder. Por isso nos resgata hoje, Deus, nós oramos. Traz-nos à memória as Tuas palavras, as Tuas promessas, a Tua aliança, Pai, que prometeste, não vos deixarei só. Não vos deixarei só, o Senhor prometeu. Então nos traz a memória do Teu caráter. Nos colocamos aos Teus pés hoje, Deus. Que o Senhor possa responder às nossas dúvidas, que o Senhor possa escutar, e mesmo que não haja palavra, que o Senhor possa trazer a Tua presença a nós. Pai, porque que lugar mais seguro há, senão na Tua presença? Como Boaz não liberou Ruth no meio da noite para correr riscos, não, deixou-a estar na presença. Nós pedimos, Senhor, enquanto não tivermos resposta, enquanto não tivermos uma resposta Tua, nos deixe em Tua presença. Nos guarda, Pai, para que o mal não nos leve. Clamamos, Deus, que o Senhor venha resgatar a nossa vida. Eu oro por cada irmão aqui presente, eu oro por quem está online neste momento, que possam receber um refrigério na alma, que possam encontrar com o Remidor, o Salvador. Que a gente saia daqui, Pai, com a Tua aliança, com o Teu amor, Pai. Que eu creio, Senhor, apesar de quando a gente não vê, podemos estar em casa sem ver o Senhor trabalhar, mas o Senhor está trabalhando em favor de nós. Por isso nós confiamos e nos alegramos em Ti. E em nome de Jesus nos entregamos aos Teus pés. Em nome de Jesus agradecemos pelo Teu amor imutável, pela Tua salvação em Jesus que nos resgatou do mundo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Quem está cansado? Seja honesto, meu querido. Seja honesto. O Senhor se agrada daqueles que são honestos. Amém. Nós não somos super-heróis, nós temos nossas semanas meio complicadas, mas que o Senhor possa renovar as nossas forças. Vamos encerrar aqui o culto, mas eu vou pedir para os irmãos que fiquem um pouquinho mais, porque como eu falei semana passada, eu dei o aviso no grupo, nós aqui agora vamos ter o nosso momento como igreja, onde nós iremos apresentar as contas desse terceiro trimestre. E é importante nós fazermos isso como igreja, tá bom? Mas isso é um movimento da nossa comunidade. Aos que estão online, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana, um ótimo refrigério. Vocês não têm noção do que é estar olhando para aqui, olhando para cá, para Micaela, espera, põe o dedo, desliga, não desliga. Calma, irmã, a ansiedade não é de Deus.
Deus abençoe, abençoe a vida de vocês. Qualquer coisa que vocês precisem, o Viva está aqui disponível. E se essa mensagem impactou o teu coração e você sabe que alguém precisa, partilhe, ok? E chama também o Viva no direct, chama na Nathanael, eu tenho certeza que há muita coisa que Deus pode acrescentar na tua vida e essa mensagem pode fazer a diferença na vida de muita gente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.